Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para resolver algumas questões da VUNESP, de validade feudal. É um tema bem cobrado para quem vai fazer concurso da VUNESP. Portanto, não serão questões para principiantes. Nosso país também não é para principiante, essas questões também não serão para principiantes. Mas dá aí pra gente fazer um bom resumo. Em breve eu vou soltar para vocês uma playlist só aí de Muro das Lamentações, questões de professores, pra gente discutir educação, ver a opinião de vocês. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Vamos pro que interessa, que o resto não tem pressa. Vamos lá. Como eu disse para vocês, são questões mais profundas, né, que demandam aí um pouquinho mais de conhecimento. Mas a gente vai conversando. Essa questão da VUNESP ela é de 2019, tá? Ela vem falando assim: seria fundamental examinar a diversidade do mapa do feudalismo ocidental, que emergiu a partir do século IX. Galerinha, assim, só para vocês terem uma noção, o mapa que hoje se aproxima da divisão política da Europa, ele foi formado durante esse período, tá? Na queda do Império Romano, a gente coloca aí que é um processo que acontece do século III ao século V e se estrutura muito próximo aí do que nós conhecemos até o século IX, tá? Então, o mapa político da Europa Ocidental hoje, ele começa a se estruturar nesse período de tempo, hein? Queda do Império Romano, que é um processo que ocorre principalmente aí do século III ao século V. E ele, né, as invasões bárbaras vão acontecendo e a cara da Europa vai se transformando e se aproximando do mapa político atual. Aqui nós temos, né, o historiador, o Perry Anderson, mencionando então os historiadores soviéticos. Aqui esses historiadores são importantes dentro da historiografia e o nome deles é complicadinho. Então, historiadores soviéticos, eles sugeriram corretamente uma tríplice classificação. Tá? Então, a questão do mapa, ela fala do mapa feudal da Europa Ocidental. Perry Anderson, ele defende no livro Passagens da Antiguidade para o Feudalismo, é um livro até que eu possuo aqui em casa, olhem aqui, tá? Passagens da Antiguidade para o Feudalismo. E para existir feudalismo clássico, o território ele deveria ter a presença de uma estrutura romana mais uma estrutura germana, tá? Então, o feudalismo clássico, ele só ocorre, portanto, quase que uma continha matemática. Ele só ocorre, portanto, no Reino Franco. Vou colocar um RF aqui, tá? No Reino Franco. Por quê? Porque a estrutura do Império Carolíngio, ela é herdada da estrutura romana. Bem? Então, segundo essa premissa, o feudalismo, ele apresenta variantes. Se essa estrutura é a estrutura pura do feudalismo, né? Ela vem aí dos povos romanos, mais os povos germânicos, e ela se apresenta, ela se desabrocha no Reino Franco, principalmente ali no Império Carolíngio. Essa é a estrutura pura. Isso significa que nas outras partes da Europa, o feudalismo ele vai acontecer, só que com variações, tá? E ele vai acontecer de acordo com maior ou menor importância histórica das estruturas romana e germânica. Portanto, o feudalismo ele não vai ser igual em cada região da Europa Ocidental. O candidato, para responder essa questão, ele precisa ter o conhecimento das estruturas feudais da Europa Ocidental. Então vamos lá. Letra A. A Espanha e Portugal, espaços onde o feudalismo se enraizou de forma mais radical,
sendo que as relações entre servos e senhores eram marcadas por detalhadas obrigações, porque as instituições romanas foram pouco presentes. Galera, vamos começar assim. Espanha e Portugal não foram tipicamente feudais, tá? Porque esse território, a Península Ibérica, ela foi principalmente ocupada pelos árabes. Portugueses e espanhóis, eles tiveram uma grande influência no Império Romano, mas nem tanto dos germanos. Tá? Então, a invasão dos bárbaros, né, dos povos germanos, ela não foi, ela não foi ampla, ela não foi profunda, tá? Mas dos povos romanos, sim. Então, não aconteceu esse feudalismo puro. Tá errado, tá? Tá errado. B, até acabei riscando aqui um pouquinho a B, vamos ver se eu consigo apagar. Então, B. Vamos ler a questão. A Europa Ocidental, região sem a presença de povos invasores e que preservou integralmente as principais instituições jurídicas romanas e se contrapôs à desordem política originária do Oriente, gerando uma ordem feudal tênue. A desordem política, ela não se origina do Oriente. Império, o Império Bizantino, o Império Otomano, o Império Árabe, eles eram organizados. E eles eram organizados tanto nas suas estruturas econômicas, quanto nas suas estruturas sociais, como também nas suas estruturas políticas. Oh, meu P saiu ruim aqui. Então, a B também está errada. C. A França, a parte da península e parte da Península Ibérica, territórios sob o domínio dos árabes até o século IX e que conheceram superficialmente as relações feudais de produção, nos quais os servos detinham amplos direitos. Vamos começar pelo final da frase? Servo não tinha amplo direito. Servo não é a mesma coisa que escravo, né? Porque um escravo é uma coisa, ele é uma propriedade, ele pode ser vendido, mas o servo ele não tinha amplo direito. Tudo bem que o senhor feudal não poderia vendê-lo, mas direitos? Agora vamos lá. A França e parte da Península Ibérica, território sob o domínio árabe. A Península Ibérica, Espanha e Portugal. Espanha e Portugal tiveram uma invasão árabe. A França não. A França não teve invasão árabe. Então vamos lá. Resumindo, a França não teve no seu território um domínio árabe e as relações de servidão não permitiam. As relações de servidão, repito, não permitiam muitos direitos. Porque os servos, além deles pagarem impostos para a utilização da terra, eles não tinham liberdade de se desvincular da relação com o seu senhor feudal. Né? Aquelas relações de suzerania, vassalagem. Ele não tinha essa opção. Ah, eu vou embora. Agora para mim não dá mais. Para mim deu. Deu por hoje. Chega. Não. Mas, em contrapartida, o seu senhor feudal também não podia vendê-lo. Tá? Como um escravo. Outra coisa. É bom lembrar que, durante a Idade Média, houve sim escravidão. Aliás, houve escravidão em todo o período da humanidade. Tá? Então, desde lá dos povos, né, do Egito, dos povos ali da região da Mesopotâmia, havia escravidão. Porém, a escravidão ela vai se tornar mais efetiva com a Grécia no período clássico e Roma no período clássico. Durante a Idade Média ela existe, mas num grau muito diminuto. Bem? Vamos então para a questão D. A parte mais oriental da Europa, espaço de marcante presença dos povos bárbaros,
e que adotou as principais instituições dos visigodos, como as relações de dependência pessoal, e que desconhecia a tradição romana. Louquíssima, né? Os visigodos se estabeleceram na Península Ibérica, também se estabeleceram no norte da África, e a tradição romana, ela existia em algumas regiões, mas de forma não tão efetiva. Então, a D está errada. E Germânia, Escandinávia, Inglaterra, regiões onde houve uma lenta transição ao feudalismo sob a dominância nativa da herança bárbara, porque não ocorreu um enraizamento profundo do governo romano. Galera, a Germânia, a Escandinávia, a Inglaterra, elas tiveram um enraizamento feudal lento, mas foi eficaz, né? Com o predomínio aí dos povos bárbaros. E antes da chegada dos povos bárbaros, havia sim um enraizamento do governo romano. É um exemplo, né? Na Inglaterra, por exemplo, Londres é uma fundação dos povos romanos. Londinium, tá? Então, Germânia, Escandinávia, Inglaterra tiveram enraizamento lento, um enraizamento feudal lento, embora muito eficaz, com o predomínio dos bárbaros, e antes da chegada dos bárbaros, houve então um enraizamento do governo romano. Vamos para a questão então de número 2, né? A VUNESP é uma questão de 2018. Também, olha só a importância historiográfica de Perry Anderson. Também menciona aí Perry Anderson. A derivação original de instituições feudais específicas muitas vezes parece emaranhada em qualquer caso, dada a ambiguidade das fontes e o paralelismo de desenvolvimento dentro dos dois sistemas sociais antecedentes. Dois sistemas sociais antecedentes, nós já sabemos qual é. Tá? Então, vamos lá. As duas frases transcritas da obra do Perry Anderson, elas não são muito elucidativas, né? Mas o estudo das origens do feudalismo, ela transpassa aí qualquer currículo de graduação de história. A bibliografia sobre o tema é muito farta, é de fácil acesso, e a obra do Perry Anderson é uma das mais respeitadas. Vamos lá, então. O feudalismo associou elementos sociais dos suevos a organizações político-econômicas semitas. Não. Semitas são do Oriente Médio. Região onde não houve aí uma estrutura feudal stricto sensu. E os suevos, eles são apenas um dos grupos germanos que migraram do norte da Europa. Então, não. Tá? B. Derivou as suas instituições centrais de experiências oriundas da Antiguidade Oriental. Galera, o feudalismo, ele não tem suas bases nas estruturas das culturas da Antiguidade Oriental. Na Europa, ninguém é árabe ou muçulmano. Tá bem? Então, as instituições centrais não têm fundamento na Antiguidade Oriental. Tá errada. C. Amalgamou instituições helenísticas e muçulmanas. O helenismo, ele cedeu às características da civilização romana. Lembra que o helenismo vem lá da Grécia, tá? Então, o helenismo cedeu características à civilização romana, que, por sua vez, é uma das bases fundamentais do feudalismo. No entanto, olhem aqui, a cultura muçulmana não se relaciona com o sistema feudal. Não, né? Antiguidade oriental, não. Muçulmano, não. Vamos para D.
reelaborou mecanismos de controle social utilizados nas cidades-estados gregas. Os mecanismos de controle social nas cidades-estados gregas, de onde vai se derivar a democracia, não se relaciona com o feudalismo. Errado. Tá? E, novamente, correta, compreendeu uma fusão entre elementos legados de tradições romanas e tradições germânicas. Então, o feudalismo, ele nasce, antes de tudo, de uma mistura, de uma amálgama da cultura romana decadente com elementos dos grupos germanos que entraram pelas fronteiras aí do Império Romano do Ocidente a partir do século II. Lembra que eu mencionei no início que a queda de Roma, ela vai do século III até o século V. Normalmente, nos livros didáticos, há aí um consenso que o pessoal coloca que o período feudal, de fato, ele começa no século V e vai até o século XV. Bem, então, mas a desintegração não é a queda de Roma, né? Acho que a melhor palavra aí é desintegração de Roma, ela vai do século III, efetivamente, até o século V. Então, é uma fusão de tradições romanas e tradições germânicas. Só fazendo uma rememoração, feudalismo, ele serve para a gente denominar uma estrutura social, uma estrutura política, uma estrutura econômica, né, e uma estrutura cultural. Momentinho. Então, vamos lá. Próxima questão. VUNESP 2019. Vamos lá. A igreja foi a indispensável ponte entre duas épocas, numa passagem catastrófica e não cumulativa entre dois modos de produção. Significativamente, foi o mentor oficial da primeira tentativa sistemática de fazer renascer o império no Ocidente, a monarquia carolíngia. Com o Estado carolíngio, começa a história do feudalismo propriamente dito. Esse esforço maciço, ideológico e administrativo de recriar o sistema imperial do velho mundo antigo, na verdade, por uma inversão característica, incluía e ocultava o involuntário assentamento das fundações do novo. Na era carolíngia, foram dados os passos decisivos para a formação do feudalismo. Vamos ver, então, esses passos decisivos, né? Então, entre esses passos decisivos, é correto apontar. Vamos lá. Novamente, o Perry Anderson, ele analisa aí o processo histórico que engendra o modelo feudal na sociedade europeia. E esse processo, galera, ele se dá a partir, então, do desmantelamento, da desintegração. Vou colocar só desinho aqui. Vamos terminar de escrever. Desintegração. Vou melhorar a minha letra, hein? Com o passar do tempo, vai... Escrever aqui não tá fácil, não. A desintegração do Império Romano do Ocidente e a penetração, às vezes pacífica ou não, de povos germânicos e da sua cultura nas regiões do Império que estavam em crise aí desde o século III. Então, Roma entra em crise e os povos germânicos se aproveitam disso, começa essa invasão e automaticamente a desintegração do Império Romano acontece, tá? Século III depois de Cristo. E finalmente, né, há uma crescente importância da Igreja Católica como uma instituição mantenedora de uma dada cultura e estrutura política. Vamos lá então. Os elementos decisivos para essa estruturação do feudalismo, eles estão apontados aqui, nessas alternativas. Letra A. A legislação do século VII que proibia qualquer forma de trabalho compulsório e ao mesmo tempo instituía a pequena propriedade rural. Louquíssima, porque não há uma legislação no século VII que determine a formação da pequena propriedade.
ou que proibia o trabalho compulsório. Além disso, pequena propriedade não é um elemento constitutivo do feudalismo. O corpo de leis visigóticas do século IX que limitavam o direito à propriedade e ofereciam proteção às práticas pagãs. As leis visigóticas não se relacionam com o Império Carolíngio, galera. Tá errado. C. A lenta fusão ao longo do século VIII da vassalagem, homenagem pessoal e o benefício, a concessão das estruturas de terra. C. Sim. Né? A alternativa aponta, então, os elementos fundamentais que fundamentam, né, a propriedade e a posse de terra no feudalismo. O benefício da vassalagem, ambos herdados, então, das estruturas dos grupos germânicos. D, ela está incorreta porque o Império Bizantino era parte oriental do antigo Império Romano, né? Então o feudalismo e a sua formação típica deu-se na Europa Ocidental, majoritariamente no Império Carolíngio, tá? Então por isso que não é a D. E a E também não é, né, que ela fala da renovação da filosofia e da literatura, porque não é a filosofia e a arte que valorizam a vida rural. Mas a ruralização da vida, ela irá influenciar, então, na produção cultural. Então, a resposta C. Hoje, foram, então, essas questões, né, da VUNESP. Espero vê-los em breve. Um forte abraço.